Se você é o tipo de pessoa que ainda acha que o Brasil não é um país racista, veja esse vídeo até o final. Gente, o vídeo de hoje está totalmente baseado nos escritos teóricos de Clóvis Moura, um grande sociólogo brasileiro. Normalmente a gente não comenta nos meios acadêmicos, mas que é de extrema importância para entender a formação social brasileira. Para iniciar, o autor ele deixa claro que o evento histórico principal para entender a formação histórica da sociedade brasileira é a abolição da escravidão. A abolição da escravidão ela trouxe aí um divisor de águas na história do Brasil. Antes, com um modelo de produção que focava a sua principal mão de obra, a sua base econômica no escravismo colonial. E, posteriormente, veio o modo de produção capitalista como um capitalismo dependente, em que o Brasil se torna, então, um país que só cresce e sob reflexo dos países de capitalismo central. Assunto que eu vou tratar melhor quando estiver falando desse carinha aqui, Rui Mauro Marinho, beleza? Importante deixar claro que as principais discussões que Clóvis Moura faz é sobre o negro enquanto sujeito histórico, o escravizado enquanto sujeito histórico, de transformação social, e também ele deixa claro alguns pensamentos que ele tem com relação aos vestígios na estrutura da sociedade brasileira, vestígios do racismo e do escravismo que se perseveram até os dias atuais. Começando, ele deixa claro que o que quer dizer o sujeito histórico, né? É importante a gente deixar isso claro aqui antes. O sujeito histórico é aquele que consegue transformar a história, aquele que tem influência na transformação da estrutura social, né? Nos rumos da história, em como a história vai tomar seus caminhos. E aqui a gente teve no Brasil um evento histórico que ficou aí conhecido como a queima de arquivos da escravidão, que Rui Barbosa chefiou durante o período que estava acontecendo a abolição da escravidão no início da República, né? E a gente sabe que essa queima de arquivos era uma tentativa de trazer o que a gente chama de branqueamento. O que é o branqueamento? O branqueamento é tentar fazer com que o Brasil tenha uma aparência de um país branco. Um país branco é um país com pessoas brancas e com uma história branca. Com isso, a tentativa de apagar a documentação histórica com relação aos escravizados, quanto ao meio cultural que vai se formar a partir daí, são extremamente importantes para que esse projeto se concretize. Coisas que eu tenho que deixar claro aqui que são fatos moventes desse evento histórico. Primeiro, a chamada, a convocação de trabalhadores da Europa para ocupar os cargos de empresas que estão sendo formadas no capitalismo tardio dependente aqui no Brasil. Esses trabalhadores vão ocupar então a massa trabalhadora dessas empresas, e os ex-cativos, ex-escravizados que agora estão sem nenhum emprego e estão no que vão chamar posteriormente de uma democracia racial, aqui com certeza entre aspas, né? Não conseguem nenhum tipo de trabalho, somente aqueles trabalhos que são desprezados pelos brancos, trabalhos que ninguém quer fazer. Então, normalmente esses trabalhos são muito raros e muitas pessoas ficaram desempregadas. Essas pessoas, justamente por estarem desempregadas, por estarem sem acesso a um incentivo educacional, profissional, para conseguir crescer dentro de uma sociedade capitalista, eles tiveram que se abrigar nas margens da sociedade, construindo o que hoje a gente chama de favelas. Essas favelas que são moradias sem muito planejamento, feitas principalmente para que eles tenham um teto para morar. E quem sustentava normalmente a casa por ter um pouco mais de trabalho era a mulher negra, por ser vista ainda como um fator um indivíduo de servidão, um indivíduo que é colocado para servir a casa grande. E mantém-se essa herança colonial escravocrata ainda no capitalismo tardio.
Esses problemas fazem com que o branqueamento se torne cada vez mais um fator cultural também, porque ele tem bases materiais. Só que os fatores culturais que são criados a partir daí são fundamentais também para entender a formação e os vestígios da sociedade brasileira com relação ao racismo. Então, por exemplo, uma coisa que acontece é a interiorização do racismo pelo próprio oprimido. Então, muitas pessoas gostam de comentar: nossa, Gabriel, os próprios negros gostam de ser racistas, né? Não necessariamente gostam de ser racistas. Há o comportamento voltado para essas índoles brancas, essas índoles que são racializadas primeiramente pelo branco, deixando claro aqui que a discussão não é racializada porque há um interesse de racializar e de dividir as pessoas já são divididas, já são hierarquizadas, porque os brancos fizeram isso durante o período do escravismo colonial e permaneceu com isso durante o capitalismo tardio. Então essas pessoas absorvem essa opressão porque há todo um arquétipo intelectual que os brancos fizeram na modernidade, os brancos europeus fizeram na modernidade, de caracterizar o branco na divisão racial, tanto do trabalho quanto cultural e etc, como aquele que é mais próximo de ser humano. Na verdade, é o único que é caracterizado como humano, porque aqueles que são abaixo da linha da hierarquia racial, eles são tidos como pessoas não racionais. E tudo isso porque a discussão da racionalidade na modernidade leva a esse tipo de apontamento, de que o homem branco está mais próximo da racionalidade porque ele é mais civilizado, ele está mais próximo do que o contratualismo chamou de sociedade civil, e aqueles que eles encontraram na América, os nativos indígenas e os africanos, estão mais próximos do estado de natureza, por isso são menos racionais. Essa justificativa, inclusive, é um dos fundamentos para a guerra justa, para a dominação dos indígenas aqui no território americano. Interessante deixar isso claro, mas eu vou comentar mais sobre isso com alguns apontamentos que eu ainda vou fazer sobre a teoria descolonial e apontamentos com relação à colonialidade do poder de Aníbal Quijano, que eu já tenho vídeo e que tá no meu canal, vai aparecer aqui para vocês em algum lugar dessa tela, né? A discussão começou nesse vídeo interessante, falando sobre como que a abolição da escravidão é o evento principal para compreender a formação social brasileira. E olha que interessante, é justamente a abolição que tem um fator do sujeitismo, uma palavra que eu estou querendo agora, um sujeitismo histórico que o negro escravizado tem naquele período. A organização dos quilombos e dos movimentos negros daquele período não são movimentos de só sobrevivência e de se esconder dos senhores. É também um movimento de luta contra a escravidão e de libertação dos seus semelhantes. Então esses movimentos que são super organizados e que teve a tentativa de apagar eles da história, tanto por Rui Barbosa como por outras pessoas posteriormente, com outras teorias romantizadoras do processo colonial, como a teoria, por exemplo, de Gilberto Freire e Casagrande Senzala, que está aparecendo aqui na tela agora. São movimentos que tiveram um impacto muito efetivo na abolição da escravidão. E isso a gente pode observar porque tem um conceito sociológico que a gente tira, inclusive, das obras de Clovis Moura, mas também de outros autores, Jacob Gorender e etc., que é um autor que eu ainda vou falar aqui, que é o haitianismo ou o medo branco. O que isso quer dizer, Gabriel? Como assim? No Haiti a gente teve uma revolução que acabou com a escravidão lá. Essa revolução ela foi fundamental para abolir a escravidão no Haiti. Essa revolução matou violentamente a maior parte dos brancos que viviam no Haiti. Aqueles que não foram mortos, muitas das vezes foram exilados ou mesmo fugiram, né? A ideia dessa revolução haitiana fez com que vários senhores em outros lugares da América ficassem com medo de seu lugradouro de exploração da mão de obra escrava fosse o novo Haiti. Então esse medo branco fez com que, por exemplo, a transição para um modelo sem escravidão fosse uma transição gradual para que a elite branca continuasse no poder. E essa elite branca continuou no poder no capitalismo tardio, desmobilizando as massas dos escravizados
agora ex-escravizados, e mantendo eles na hierarquização racial que persevera até os dias atuais. Claro que a gente teve algumas mudanças até os dias atuais, mas os vestígios são muito claros, né? Então, a formação do racismo estrutural não é por acaso. Esse haitianismo, inclusive, mostra que não foi por bondade de Princesa Isabel que houve a abolição da escravidão. O 13 de maio passou agora e é importante deixar claro que o que fez com que a abolição fosse abolida definitivamente não foi só a pressão inglesa, mas foi a organização de sujeitos históricos que foram escravizados durante muitos anos, cerca de quase 400 anos no Brasil, organizados principalmente para defender os seus interesses e os interesses dos seus semelhantes, a libertação de escravos e o fim da escravidão negra no Brasil. Dito isso, a sociedade brasileira teve a formação de uma democracia racial, entre aspas, uma formação, uma democracia racial focada principalmente na ideia de que perante a lei todos são iguais, e essa democracia racial tenta velar e vela, né, socialmente o racismo e a estrutura racista da sociedade, de maneira que a gente não discuta esses assuntos. E não discutindo esses assuntos, a gente tem uma perpetuação do modelo assassino e genocida da estrutura racial brasileira, que até hoje mata jovens negros na periferia e, enfim, em toda a sociedade brasileira. A maior causa as maiores vítimas de homicídio entre pessoas em questão de raça são de pessoas negras, né? Principalmente por violência policial e outros fatores também. Por fim, a gente sabe que essa perpetuação e essa interiorização do racismo pelo oprimido, ela é devido principalmente a ideia de querer ser mais humano, de querer ser mais próximo do que é ser humano na sociedade, e por querer ser mais humano como a sociedade dita, os comportamentos brancos são assimilados para que a aceitação social seja maior. Tanto em questões consideradas aí, mais simples, como o alisamento do cabelo, até comportamentos realmente racistas e segregadores. Alguns, inclusive, evitam chamar outras pessoas de negros, justamente por se auto-intitular como mulato ou como moreninho. E isso é uma coisa que vem justamente do branco, que tenta negar essa questão racial e tenta trazer um eufemismo para o racismo brasileiro, fazendo com que tudo seja velado, eufemizado, né? Não sei se essa palavra existe, enfim, me corrija se eu estiver errado. E faz com que necessariamente esse racismo continue acontecendo e essa desigualdade continue perseverando na sociedade brasileira. Enfim, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu quero pedir aqui que vocês possam apoiar meu trabalho, possam dar um like se gostaram. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, é muito importante que vocês apoiem o trabalho que eu estou fazendo. Gosto muito de trazer autores que normalmente a gente não comenta, mas também autores que a gente comenta e a gente entende errado, né? E eu espero que vocês tenham bons estudos e paz a todos vocês.